Olá, pessoal. Esse é mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Muito bem-vindos, bem-vindas. Não se esqueçam de se inscrever, dar o like, ativar o sininho para receber todos os nossos novos programas, todas as quintas-feiras. Hoje nós temos um trio maravilhoso, né? Não tem essa história do trio... Trio Calafrio. Não é Trio Calafrio, Trio Maravilha. O Trio Maravilha. O Elcio Quinta é presidente do nosso sindicato. O José Augusto Guto também é secretário-geral adjunto do sindicato. E o Márcio Fidêncio, secretário de administração do sindicato, os três do Itaú. Márcio, tudo bem? Que maravilha, tudo ótimo estar aqui com esse trio, né? O trio maravilha, digamos assim. Muito bom, Ineida, muito bom. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com dois amigos aí do Itaú e a Ineida, que eu já conheço também há um bom tempo. Mas é um prazer estar nessa mesa aqui. E hoje aqui bater um pouco, né? Um papinho aqui nesse podcast maravilhoso. Eu que agradeço, né, a vocês três. E, Márcio, você que é o secretário de administração, que teve à frente, inclusive, que da reforma das salas, da reforma do morro, da reforma... De tudo que é reforma, de tudo que precisa ser feito para a gente ter um sindicato bonito que atenda, né, com qualidade os bancários e bancárias. Como é que você está vendo aí da sala que você participou tanto? Verdade, Ineida. Feliz, muito feliz ver o trabalho executado, né? Ver os bancários aí usufruir do podcast, né? Essa nova ferramenta. E a sala que eu vi praticamente ela no ossinho, né? Tirando os taquinhos daqui. E hoje vejo essa estrutura maravilhosa, essa comunicação, o morro. Nossa, é papo para... É muito papo aí. É um tema só para obra. Só para obra. É muito legal porque o bancário é valorizado, entendeu, Ineida? Isso que eu fico feliz. E está aqui, muito legal. O sonho sendo realizado, porque você está na sala, ao vivo aqui como eu estou, conversando com vocês. Pô, duas figuras aí, amigos, né, do Itaú. Você, Ineida, que também eu já conheço. É muito legal. É prazeroso. Data, né? De longa data. Longa data. Não, lembrar que a gente dá muita importância para o atendimento ao bancário e bancária. Então, não é à toa que todo mundo que não conhece o sindicato e entra no sindicato, ou seja, no morro, nas nossas dependências, elogia como é bem cuidado, preservado. A gente investe tempo, investe dinheiro, investe... Claro. Para atender melhor o bancário e bancária, né? Então, lá vocês são muito bem acolhidos. Meninos, o Elcio, que eu já falei, é o nosso presidente, né? E o Guto, secretário-geral adjunto, ambos do Itaú, os três, na verdade. E aí, a gente falando da valorização do bancário, bancária, a gente oferece toda a estrutura para eles. Nós fizemos um podcast com os diretores, nossos diretores do Bradesco. Sim. Por conta... Belíssimo podcast, viu? Com certeza. Escutei, assisti aí. Foi muito bom. E falando sobre a questão do fechamento das agências, de demissão, eu queria saber de vocês. Isso acontece, Elcio? Está acontecendo no Itaú? Está acontecendo no Itaú. A gente tem uma ideia, só aqui na nossa região... Somente esse ano já fechamos 3 agências. Nós chegamos a ter 45 agências aqui e hoje nós estamos com 29. Então, e a gente sabe que fechamento de agência é uma porta disso para ocorrer as demissões, né? A gente já ultrapassa as 2 dezenas de demissões somente nos primeiros 6 meses desse ano e é muito triste isso aí, né? Porque o banco pega o que aconteceu na pandemia, a automação e aproveitar isso de forma errônea, né? Fora isso, esses juros altíssimos, ele acaba simplesmente impulsionando para que vão prestar serviço, vão abrir agências se só os juros dá o lucro sozinho praticamente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer agora para os próximos meses com relação à taxa Selic, porque isso também acaba envenenando a gente no setor bancário, em todos os setores, né? Mas o mercado financeiro principalmente, né? Uhum. Até março foram 106, né? 106 agências fechadas, né? No país? No Brasil, né? No Brasil, até março. Isso, 1.330 funcionários demitidos. É muita coisa. Caramba. Né? Eu tava lembrando, Márcio, Elcio e Guto, que na época
do Unibanco e Itaú, quando houve a fusão, né? Eu lembrei disso, Elcio, porque você comentou das agências, 45 agências. Lembro que quando houve a fusão e passaram a 45 agências, hoje em dia são 29. Olha a diferença. E a quantidade de funcionários, Sim. porque... como é que se deu? Você tem mais ou menos esses números? A gente passou a tantos funcionários e hoje em dia, nacionalmente... O outro tem, né? Primeiramente, né, olá aí, um prazer estar aqui e percebendo a mudança positiva que o podcast aconteceu. Acho que eu participei do segundo, né? Inclusive foi do tema Bradesco, né? O segundo da estreia, né? É um prazer estar aqui, Eneida, e deixar claro o quanto evoluiu e o quanto está bacana esse podcast. Pois é, a gente iniciou nossa conversa aqui falando deste orgulho, né? E do quanto que o sindicato valoriza a bancária, o bancário, o sindicalizado, inclusive o não sindicalizado, né? Também. E, em contrapartida, a gente não percebe isso nos bancos de uma maneira geral. E o Itaú, que é o assunto aqui, infelizmente não é diferente, né? Nós tivemos a fusão do quarto maior banco do Brasil na época, que era o Unibanco. Inclusive, o Márcio é oriundo do Unibanco, né? O Elcio e eu, a gente tem a origem como Itaú mesmo. E me recordo que na época, não vou falar o número preciso, mas na época nós chegamos a aproximadamente 105 mil funcionários, né, no Brasil, pós-fusão. Em 5 anos, aproximadamente, extinguiu-se o quadro de funcionários do Unibanco. Evidentemente que não foram os Unibancos que saíram. Em menos de 5 anos, o Itaú Unibanco, este novo banco, conseguiu retornar para o quadro original. Então, para você ver a violência que é essa reinvenção que eles gostam de falar, desta evolução. Isso com a promessa, me desculpe, com a promessa que não ia ter demissões, né? Evidentemente. São as velhas falácias. A gente ouve isso durante a nossa carreira ficar tranquilo, inteira. não vai ter demissão, né? Não vai ter agências fechadas. Igual porém, quando a gente ouve nas sobreposições, né? Uma agência próxima da outra, não é isso? Fiquem tranquilos. E aí foi inventado as agências de corredores, lembra? Uma abria cedo, outra abria tarde. Não vai ter fechamento. Até a gente chegar a ouvir... na época o presidente era o Roberto Setúbal e ele dizia menos tijolo e mais negócios, negócio assim. É verdade, eu lembro. E as pessoas... Seja dono da sua lojinha. E as pessoas tratam isso com orgulho, né? E a coisa não evolui. A gente está falando de 2009 até aproximadamente 2013, 2014. Um pouco tempo para algumas coisas, muito para outras. A gente está falando de 10 anos, Eneida. E como é que está agora? Eu faço a pergunta e ao mesmo tempo respondo. Não mudou nada. Muito pelo contrário. Só piora. O tal orgulho de pertencer, que a bancária e o bancário tem que sentir de fato, é o orgulho de pertencer à classe bancária, à classe trabalhadora. Mas, erroneamente... vende-se isso, que o orgulho de pertencer é do laranjinha, é do banco, é ser youtuber. Um banco que não valoriza a sua própria riqueza maior, que é o funcionário e a funcionária que está lá dentro no chão de fábrica. Aproveitando, antes a doença era a LER, né? Antes a doença... na época, hoje é a síndrome aí do esgotamento profissional, burnout, né? Então, eu queria ver de vocês um pouquinho, né? A gente falar sobre essa síndrome, porque é o que a gente mais escuta quando vai visitar as agências, né? Quando mais os bancários, vamos falar mais de Itaú, o pessoal do Itaú com metas, né? E o assédio moral. E o que está mais tendo aí, essa síndrome aí que está chegando desde 2022, ela foi bem falada. O Brasil, ele somente perde para o Japão. Foi uma pesquisa feita, tá? Com essa síndrome aí do esgotamento, né? Vocês têm alguma... A gente que acompanha bastante, né? Elcio e Guto, aí os amigos, né? Cada vez mais adoecendo com essa síndrome. No geral, os afastamentos
acho que mais de 96%, 95% são doenças psiquiátricas ou burnout, né? Uma coisa que a gente já sabe, que quando a pessoa volta, se ela não consegue acidente de trabalho, se ela não consegue comprovar, e basicamente, é impossível o INSS reconhecer burnout, reconhecer uma doença que foi causada pelo trabalho, essa pessoa, quando voltar, ela tem 60 dias de estabilidade e ela sabe que ela vai ser desligada. Ela sabe que ela vai ser demitida, que ela vai ser mandada embora. Então, é uma falta de respeito. Inclusive, a gente tem um GT de saúde ativo, a gente tem um membro aqui de Santos que participa, que é o Valmir Gomes. Um abraço aí, Valmir. Mandar pro Valmir aí. Um abração, Valmir. Ele participa ativamente do grupo, ele acompanha todas as reuniões, nos passa informações. E, embora a CCT, nosso acordo coletivo, tenha evoluído, incluindo cláusulas referentes à doença, acompanhamento de saúde para casos de assédio moral, essas coisas todas, os bancos resistem a dar informações sobre isso. A maioria dos grupos de trabalho, eles andam mal porque o banco, ele segura a informação e a gente retém essa informação. Mas o mais impressionante é isso, viu, Márcio? Hoje a gente atende... A maioria das pessoas que se afastam do banco, elas sabem, a gente acompanha, 60 dias ela é desligada. E é uma ingerência do INSS que não dá acidente do trabalho de jeito nenhum. Entendi. E a pessoa tem medo, né? Tem medo. De pegar. Às vezes com atestado na gaveta e está trabalhando. Outra situação também que acontece, Infelizmente. é a pessoa demitida que chega lá no sindicato falando que tem vários atestados, mas ela nunca se afastou. Nunca se afastou. Nunca apresentou. Jeito, né? Ela não mostrou para o banco que estava doente e agora vai reclamar de uma demissão. É muito difícil. Então, não façam isso. Se estiver doente, se afastem, cumpram as orientações médicas, porque isso dificulta até uma ação futura Tem na justiça. nosso canal, né? O senhor Tem. Guto, Ineida, nosso canal. O canal que é bem... o Fale Conosco. A gente, quando está nas agências, a gente conversa com os bancários, o Fale Conosco. Não precisa se identificar, a ligação, o WhatsApp, nós temos nossos meios, a gente conversa com E o os bancário. próprios diretores que estão visitando Nas as agências, caso né? queira bater esse papo aí, de pé de ouvido, trocar uma ideia, tomar um café num determinado horário diferente do expediente, não deixe de nos contatar, é muito importante, porque às vezes a gente tem uma solução simples para um caminho mais tranquilo aí, porque o mais importante é que a pessoa esteja plena, que a pessoa possa se cuidar. Veja, a gente tem contato com bancários que às vezes não são nem vítimas de algumas doenças psicossomáticas. É uma lesão, uma torção, e a pessoa se vê incomodada de ter, por exemplo, quebrado o pé, e porque vai ficar exposta negativamente no seu ambiente de trabalho. A pessoa ela está menos preocupada com a lesão ou com uma ruptura de ligamento do que propriamente com o seu ambiente de trabalho. Aquilo vira um problema para ela, não pela lesão em si, mas com o risco de perder o emprego. Mais um problema que ela acumula aí. Exatamente. Agora, a dificuldade, nesses últimos anos, pelo que você estava falando, Elcio, também, da dificuldade de se ter um perito que dê acidente de trabalho. Sim, né? Nós tivemos, difícil. Nesses últimos anos, pelo menos 6 anos, uma mudança drástica no comportamento, né, das instituições que deveriam atender o trabalhador. Essa questão de dar alta a todo mundo que tá lesionado ou que está com algum problema, né? Sim. Que está afastado. Então, a perícia, vai novamente uma perícia, o trabalhador, e não é renovada a perícia. Gente que está extremamente doente. Constrangimento em passar por isso, porque vai lá e ainda é um absurdo, né? A gente vai lá e ainda parece que você é o culpado, que você que ocasionou a sua própria doença. A própria doença. Às vezes, médicos que não são especialistas em nada daquilo, em nenhuma doença que está sendo apresentada, e ele tem que avaliar se aquela pessoa tem condição de voltar ao trabalho ou não. Sim. E foi instigado realmente que fosse dado alta. Então, nós temos pessoas que não têm condição de estar trabalhando e nitidamente. Isso, e estão trabalhando, daquele jeito, porque
foi dado alta para quê? Para economizar, tirar o benefício, Sim. né? E o banco vai demitir essa pessoa, porque ela Sim. não vai render mais nada. Sim. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, uma série de ataques, a extinção do Ministério do Trabalho, Sim. ou seja, e o Ministério Público, o MPT, que foi reduzida a fiscalização, não tinha condição de fiscalizar. Sim. Ou seja, o trabalhador fica na mão completamente, quase completamente desprotegido nesse sentido. Né? Por isso que o bastião da resistência, que é o sindicato, ele é importante Claro. os bancários e bancárias em torno, sindicalizados em torno desse bastião de resistência. Fortalecer. Né? O nosso acordo coletivo, ele prevê vários benefícios aos bancários, porque ele sozinho estaria perdido. Tanto que, fora da categoria bancária, a gente tem pessoas que nem conseguem a concessão do benefício. Você vê que agora o atual governo está fazendo perícia digital para ver se desatola aquela fila. E essas pessoas, os trabalhadores com menos renda, que sofrem mais com essa falta de perícia, porque justamente nós temos cláusulas que protegem, como a complementação em caso de afastamento, essas coisas todas, né? A pessoa se afasta, fica 24 meses ainda recebendo complementação, fica um número de meses recebendo o ticket de alimentação. Então, é importante a gente manter esses benefícios e por isso que nós estamos sempre lutando e fortalecendo junto com os bancários a luta para manter esses nossos direitos, né, Eneida? Porque além desses retrocessos que a Eneida bem citou, esses retrocessos institucionais que a gente foi refém, e aí bem falado, né, pela reforma trabalhista lá em 2017, que a gente só não foi vandalizado ainda antes, porque nós tínhamos um acordo coletivo que estava vigente. Então, a reforma ela aconteceu em agosto, nós ainda conseguimos ficar dentro do nosso contrato de trabalho, que era um tanto quanto mais vantajoso, até novembro daquele ano. Né? E a partir daquele momento, a gente, assim como toda a classe trabalhadora, a gente foi rechaçado aí por esse retrocesso. Mas, além disso, a gente tem um outro problema. E aí eu não posso... não é uma afirmação, mas isso nos causa estranhamento, né? Esta questão institucional é nítido. Mas a gente tem as clínicas e os médicos do trabalho que prestam serviço para os bancos. E o Itaú, mais uma vez, não é diferente. E todo mundo é apto. Boa lembrança. Todo mundo é apto. E a partir do quê? O Márcio, ninguém aqui é médico nessa mesa. Mas, gente, a gente não é médico, mas a gente... Mas você entende um pouquinho, né? A gente não é inocente. Como todo mundo é apto, né? Então, a pessoa já tem uma dificuldade de obter um CAT, já tem uma dificuldade de conseguir administrar mentalmente essa lesão, essa doença, e ao estar de frente para um profissional da saúde, um profissional médico, toma um hábito, um CID-F, como a gente fala, que são CIDs relacionados às doenças, às doenças mentais, né? Então, isso realmente nos chama bastante atenção. Mais uma forma de pressão. Quebrar agora um pouco o protocolo e falar para os amigos, em especial do Itaú, porque Elcio, Guto e Neida, quando a gente chega, os diretores, por incrível que pareça, as pessoas não falam. Mas a gente tem até um pouco de tato em saber que tem algum problema. Quantas vezes a gente abordou algum funcionário, algum amigo e falou: Márcio, eu não estou legal. Guto, eu não estou legal. Isso é muito interessante. Então, para quem está nos assistindo, estamos falando para o Itaú, mas falando para os amigos de bancários e bancárias, chame o diretor, converse com ele. Quantas vezes eu puxou no canto, eu preciso conversar, você sente na pessoa. Porque a pessoa mesmo, ela tem que ver na gente o que eu via quando eu estava lá dentro da agência. Porque o sindicato sempre me ajudou, entendeu? Ajuda nisso, né? A gente ter essa percepção de falar, o cara não está legal. Porque dali é para pior, né? Daí aí vai e mexe com a família. Eu já tive caso na família, minha esposa foi ex-bancária do Itaú, e eu vi o quanto é difícil ter uma pessoa doente, né, com esses problemas dentro de casa. Isso envolve tudo, família, envolve tudo. Sim. E hoje ela não pertence mais ao Itaú, já está em outro ramo,
Então, tive em casa. Então, eu falo para os amigos, para as pessoas que estão nos assistindo, que tenham confiança na gente, que falem, né? Que participem, que peguem o nosso... Nós temos nosso celular, né? Às vezes não se sente à vontade, porque é isso que a gente está falando aqui, né? Cada vez que a gente entra numa agência, e às vezes as pessoas ligam e não se identificam, porque a gente está junto com eles e cada vez mais... Agora, essa é a nossa ferramenta. A pessoa tem que quebrar os paradigmas, né? E daí, porque senão, gente, a gente vai ficar... E cada vez eu que vim do Unibanco, aproveitando novamente, eu que vim do Unibanco, eu vi a grande mudança que teve. Eu, na verdade, sou oriundo do Nacional, né? É verdade, né? Para quem lembra aí do Banco Nacional, então fomos passando, Nacional, Unibanco, então peguei 2 fusões aí e eu vejo que está sendo cada vez mais pior, né? E depois com a pandemia, com a chegada da pandemia, então, a gente vê como tá triste aí, nossos amigos. Às vezes a gente entra na agência, já não tem mais aquele pessoal oriundo do Unibanco, imagina, do Banco Nacional. Um abraço para você, sobrevivente do Nacional, Banco 415, o banco do Ayrton Senna. Falecido. Se você está aí. Agora, um grande abraço para o Mané Gabeira. Ex-nacional Mané também. Gabeira. Mané Gabeira, nacional. Ele veio aqui, né? Ele fez Foi muito uma boa, entrevista. muito bom. Mané Gabeira, Foi muito um boa. abraço. Agora, eu queria saber se existe, com esse tempo que vocês têm de banco, né? Ninguém entrou agora. Passaram por muitas, né? Por muitas, poucas e boas. Vocês notam diferença assim, na mentalidade do bancário Nossa, e da bancária do muito. Itaú, né? Especificamente, você tem outra experiência. É abrupto e muito rápido. Mudou. Eu acho que essa mentalidade não veio a partir da bancária e do bancário. Eu acho que veio a partir do banco, né? Como a gente falou, o Elcio e eu, além de a gente ser amigo e hoje estar junto no sindicato, a gente trabalhou no mesmo local durante muitos anos, né? E a gente veio de uma das principais agências da região, que é a agência Guarujá. E na nossa época, né, Elcio, me interrompe aí, me dá um tapa aqui para eu parar de falar, se estiver errado, inclusive. Na nossa época, o principal foco do Itaú era com a qualidade. Sim. Qualidade de atendimento, qualidade de venda, qualidade de pós-venda. Era este o foco. Claro, era um banco, né? O Itaú já era um banco de grande expressão nacional. Acho que até os anos, né? No mesmo cargo também, né? Contribuía para isso, exatamente. Né? Com a chegada do Unibanco, a gente percebeu que o principal foco era a questão comercial. Tudo bem, é banco. Mas a qualidade começou a ficar desprezada. Aquela qualidade do atendimento não era tão valorizada quanto a gente percebia. Você se tornava um bom funcionário, você era uma pessoa diferenciada pelo teu alto nível de atendimento, empatia com aquele cliente. Isso se tornou completamente descartável. E eu estou falando de 5 anos, 6 anos. Agora, Eneida, o banco, ele mente que tirou a pressão, porque você entra numa agência hoje, me parece, a impressão que eu tenho, tá? Isso é uma coisa particular. Parece que eu estou entrando numa grande loja varejista. Tem bexiga para um lado, tem bexiga para um outro. Tem aguinha. As pessoas trabalham de calça... Não estou reivindicando trabalhar de terno, nem vestido e salto. As pessoas trabalham de tênis, trabalham de calça jeans, camiseta. Parece um ambiente completamente descontraído e muito bom para se trabalhar. Então, tirou-se a pressão do nó da gravata. É verdade. Mas esta pressão, eu tenho certeza que todo mundo trocaria uma gravata apertada, um colarinho doído para o respeito, porque a pressão que se tem via e-mail, via as ferramentas eletrônicas, WhatsApp, telefone, as pessoas estão tensas nas agências. Tensas. Fora do horário, né, de expediente. Então não adianta andar de tênis e camiseta. Orgulho de pertencer. Não adianta andar de tênis e camiseta e dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo, sendo que o ambiente de trabalho não está. A questão ali, técnica, pode estar tranquilo, mas a questão verdadeira, o ambiente de trabalho, piorou e muito. Piorou as vendas, né? Quando que entrou essa questão das metas, né? Eu vou para a década de 90, né? Eu sou oriundo do Itaú do ano de 87. Não havia cesta de produtos, a campanha era um produto, né? E aí foi se evoluindo para essa loucura que chegou hoje, né? Nossa,
E são... É uma quitanda. É uma quitanda. É uma quitanda, né? É. É uma quitanda. É. Então, essa... Muita coisa. Eu acho que todo mundo que é bancário, de um pouco tempo, assim, já percebe, né? E você... essa questão, só por exemplo, bancária, viu, Eneida? da qualidade do atendimento, que eu ouvi muito quando o Banco do Brasil incorporou a nossa caixa. Nosso banco. A nossa caixa era um atendimento, mas do Banco do Brasil também era um atendimento, se primava pelo atendimento, né? Aliás, inclusive, o maior patrimônio do banco, tinha escrito numa plaquinha, eram os funcionários. Olha, que bonito. Hoje em dia, os funcionários, na tal da missão, não tem funcionário, né? Não tem a palavra funcionário, tem o cliente, o mercado, não sei o quê. Então, assim, atingir a expectativa do que o cliente, mas e o mercado. Na Sim. verdade, é lucro. Por falar nisso, como é que vai o lucro do Itaú? Ele aperta... Eu acho que deve ser isso, né? Ele aperta certeza. muito porque ele deve estar com dificuldade, né, financeira. Eneida. Aí ele aperta para Não poder brinca- sobreviver. Não brinca com coisa séria. O ano passado, o Itaú lucrou, só perdeu para o Banco do Brasil, né? Lucrou mais de 30 bilhões. E esse ano, apenas no primeiro trimestre, mais de 8 bilhões. 8 bilhões, é. Então, a gente vê que não justifica. Porque se dissesse que as pessoas, esse fechamento de agências, não faz falta nos bairros, faz falta sim, tem mais fila hoje, tem mais problema, tem mais tudo. Mas o fechamento de agência e a falta de pessoal, que a gente vê em todos os bancos hoje, causa problema sim na primeira quinzena. Claro. E a segunda quinzena, normalmente é histórica essa queda de nas pessoas de atendimento, e onde as pessoas corriam mais, ligavam, e vocês trabalhavam as horas extras, essas coisas. Mas, com certeza, é um absurdo que a gente tenha aqui essa luta do lucro e as funcionários adoecidos. E outra coisa que eu esqueci de comentar, na parte dessa demissão, as pessoas se conformam, sabe, Neida? Porque eu tenho recebido ligações, eu acho que o Guto também. Não, mas tudo bem, porque eu já há 2 semestres que eu não performei. Nossa. O meu resultado era É uma lavagem. Abaixo do esperado. abaixo do A esperado. pessoa ainda se sente... 2 semestres a pessoa está conformada, Eneida, com aquilo. Como ela não soubesse que aquele lucro ela que produziu. Porque ela coloca a culpa nela mesma. Nela mesmo. E ela não Eles estava conseguem- deixando de trabalhar. É só obtenção de resultado pura e simples por venda. Mas ela estava lá cumprindo sua jornada de trabalho. Ela estava atendendo aquele cliente que entra na agência, cliente usuário, né? Não cliente usuário. E como se o resultado do salário dela fosse apenas por venda. Gente, eu não quero profetizar aqui, não quero ser o cavaleiro do apocalipse. Mas o que me parece é que a gente vai chegar no momento que o bancário não vai mais ter salário. A mentalidade Não deles tem. é essa. Não vai ter mais salário e você vai ganhar 100% por produção. E o cliente que for lá tirar uma dúvida vai ser escanteado, porque está atrapalhando. Eu não vou fugir da tua pergunta, viu, Eneida? Mas é importante dizer, enquanto a gente estava falando da qualidade, né? O Elcio, a gente trabalhou, como eu falei, vários anos lá na agência do Guarujá. Eu moro na cidade e só naquela agência eu fiquei 13 anos, né? Só naquela agência. E até hoje, eu saí daquela agência em 2013. Até hoje, Eneida, por morar lá, né? Nascido e criado, até hoje eu encontro clientes, estou falando de 10 anos já passados, hein? Até hoje eu ouço, falo não, né? Eu ouço. Naquela época de vocês é que era bom. O banco era lotado, e aquela bateria de caixa era um monte de gente, muita gente. e vocês tratavam a gente bem. Hoje Tinha- a gente... Tinha setor de expediente, entrega de talão. Hoje né? a gente luta Que para entrar maravilha. numa agência, a gente não consegue pagar uma conta. Que saudade. Tem gente que lembra do Elcio ainda porque ele não mora mais lá, voltou para Santos. Então, não é uma percepção nossa, porque parece assim, papo de sindicalista. Papo dessa galera. Não. Eu acho que não. Todo cliente de banco, de qualquer banco, sabe eu tô essa fa- experiência, né? Eu tô Teve falando essa com experiência. aspas aqui, eu tô falando, eu tô dublando, eu tô dublando diversos clientes que abordam no mercado, que abordam no posto de gasolina, que abordam na farmácia. Aproveitando, Guto, e a área operacional, né? Eu e El somos da área operacional, sendo extinta, né? Acabando a área operacional. Como é que pode a Fui área também, operacional? fui muitos né? anos. E agora, falando direto do Itaú, o AN, né? Que é o assistente de negócios, eu
visitando a agência, ele está lá na gerência, depois está no caixa, volta para a gerência, né? É esse ping-pong. É uma que faz maneira com o de cara- burlar 6 Nossa, horas, inclusive, isso né? sim. Que a gente É uma usou há conquista, muito né, Inês? tempo, Muito né? importante pra gente. Mas é colocar todo mundo comissionado, né? Como assistente, tem uma comissãozinha Isso. bem baixa, mas você vai fazer tudo. Vai Então fazer tá tudo. ali. Aquele Você- processo danoso da gerencialização, né? inclusive vai vender, né? É cheio de funções, né, Eneida? Que nem o gerente operacional, que é o gerente de atendimento agora, que já está também. A gente vai na agência, não. Quem absorveu foi o supervisor, né? Que é agora do pessoal operacional, os caixas com tripla, né? Funções, que é o AN. Então é isso. Você vê, às vezes, a agência que já te bloqueia logo na entrada, né? Pergunta até o exame do pezinho, né? Se você tem, porque, para você entrar numa agência hoje é uma briga. Aí quando você consegue entrar, até o guarda vem em cima de você. Olha, a senha, não sei o quê. Lembrando que o banco é uma concessão, né? E você entra, você passa pela porta giratória Como é que pode? e parece que você está atrapalhando, Atrapalhando, né? E aí né? quando você volta a falar do lucro, cara, a gente falou disso É. na época do podcast do Bradesco. Você pega só o pacote de tarifas, Paga, né? paga todo o quadro, agência, departamento, paga todo mundo e ainda sobra 60%. Olha, e a gente não pode entrar na agência. É incrível, né? Como é que pode? É uma... E nessa questão de algumas agências que o Itaú ainda não chegou, mas que o Bradesco já tem, agências que não têm caixa, Sim. né? Então, empurra todo mundo que precisa de caixa e não tem um gerente, um computador, empurra todo, porque esses não são necessários, né? São descartáveis. Para uma agência lotada, aí se vira para entrar, para pagar, não pode isso, não pode aquilo. Enquanto que aquelas pessoas que têm investimento, que têm uma renda maior, esses não têm essa dificuldade. Esses não são um transtorno para o banco. Né? Então, essa distinção entre as pessoas que... muita gente vai achar normal. Não, mas é uma empresa privada, então ela faz do jeito que quiser. Mas não é normal, né? A distinção, você distinguir a pessoa eles já dividem, dessa maneira. né? No personalité, no uniclass, né? Você já vê a diferença. Para você ver, o personalité já nem é dentro de uma agência do Itaú, já é fora da agência. Clientes de primeira categoria, de segunda, de terceira, quando passa a ter a segmentação. Nossos amigos aí do personalité, Rafael, nosso diretor também. Muito legal. Eu fico impressionado, Eneida, porque é isso, né? A gente paga, eu vejo pelos idosos, a Baixada Santista, né? Grande número de idosos. Cidade de Santos, principalmente. Principalmente a gente está falando aí. Pela... Santos Litoral aqui de São Paulo e não tem um atendimento, né? Eles praticamente tentam ali, falando de Itaú, ali no autoatendimento mesmo, que as máquinas hoje em dia, nós somos do tempo que ainda contava os envelopes, né? Hoje em dia está tudo terceirizado, cada vez mais tirando, novamente, falando do operacional e colocando na conta do comercial, porque o banco é isso. Mas então não tem mais envelopes, a própria máquina, o dinheiro que entra, ela já sai para o cliente, ela já faz a recontagem. A gente já não... Muitas agências a gente já não abastece mais o autoatendimento, cada vez mais tirando as funções aí dos bancários. E vocês sabem que esse desenvolvimento, essa evolução tecnológica, que foi acelerada, né, com a pandemia, ela permitiria que o mesmo trabalho fosse desenvolvido e que um trabalhador ele exercesse o mesmo trabalho em 4 horas. Nossa. Ou em 4 dias na semana, ou em 3 dias na semana, ele faria tudo que ele já faz. E aí tem o lucro que tem, certo? A empresa. Mas a tecnologia é usada para aumentar a produtividade. Para aumentar a carga emocional que é exercida sobre o trabalhador e a trabalhadora. Porque aí você faz várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Você responde o celular, porque tem cliente entrando em contato com você pelo celular. Você alimenta a planilha na sua frente. Pela sua frente. Várias cobranças que vêm de superintendência, do gerente, várias. Então, a pessoa ela fica cercada pela tecnologia
sendo esmagada a produzir mais, enquanto que esse lucro já podia ser oferido ela trabalhando 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. E no final do dia ainda tem que tirar foto com a equipe, como eles gostam de falar, com o time, que é um termo muito utilizado. É o meu time, o colaborador. Ainda tem que tirar uma foto, postar no Instagram com o cara feliz e hashtag orgulho de pertencer. Vocês sabem que existe um livrinho, eu não vou saber reproduzir o nome, é um sul-coreano. Ele é um filósofo e ele trata da sociedade do cansaço. Então, ele diz que por exemplo, a síndrome de burnout e outras depressões, elas vêm não como resistência a um ser externo que está fazendo pressão a ela, um ser perigoso. Ela vem como um excesso de estímulo. Então, a pessoa, ela se esgota. Ela se esgota, mas não porque alguém está esgotando ela. Ela se esgota. Ela se cobra. Porque o que o banco faz e outras, e quem trabalha também por conta faz. Perfeito paralelo. Ele se cobra, ele é o patrão de si mesmo. Então, já não é mais nem o gerente que está fazendo a pressão sobre ele, não é nem o... Ele, o Elcio falou. Exatamente. Sai e ainda aceita. Ainda aceita, exato. Ele é colocado na cabeça dele, e esse pessoal vem com essa mentalidade também, de que ele, e só depende dele, o sucesso dentro daquela empresa. Não é... Então, ele se cobra, ele é o patrão dele mesmo, embora ele tenha patrão. Mas sim, ele é. Aí, nisso, então, é o excesso de estímulo que leva ao esgotamento. Essa eu acho que é uma diferença do que existia antes e do que existe hoje. É o estresse crônico e constante. É isso, o Elcio falou. Não, é um paralelo, eu acredito que o autor não tratou da categoria bancária, mas se aplica diretamente, Inclusive, a gente nem encontra mais as chefias nas agências, né? As chefias hoje parecem funcionários de departamento. Eles estão sempre internos, eles estão sempre lá dentro, como eles chamam, né? Nas tais reuniões da vida, nos teams. E a tensão não muda, é sério, é difícil você conseguir ver um sorriso. O banco não é um lugar de gente feliz, infelizmente. Mas tem alguém feliz dentro do Itaú. Tem? Há de se dizer, né? Quem? Eu não quero fazer eu não quero fazer nenhuma propaganda, mas eu vi, não sei se saiu aí, a Mega Sena está acumulada, está em torno de 50 milhões. A Mega Sena é um objetivo, acho que de quase todo brasileiro fala de Mega Sena. Jogando ou não, né? Existe até a brincadeira. Eu não ganho, mas eu também não jogo. Esse cara sou eu, inclusive. Eu não jogo. Eu também. E aí a gente pega um presidente do Banco Itaú, Milton Maluhy. Eu quero saber qual que é a necessidade fisiológica dele, Neida, que é diferente da sua. Veja só. É um ser humano, até onde a gente sabe, que tem febre, não sei se ele tem família, se ele tem filhos, mas se tiver, os filhos também têm febre, tem necessidade de se alimentar, tem necessidade de moradia, precisa se deslocar. E segundo a CVM, né, que é o órgão que detém ali, que junto com o Bacen, que faz o regimento, né, dos bancos de uma maneira geral, segundo a CVM, é uma obrigatoriedade de divulgar os salários desses altos executivos. E esse cidadão, ele ganha equivalente a uma Mega Sena acumulada por ano. E aí eu quero dizer, o Márcio é pai de gêmeos aqui. Posso mandar um beijo para eles? Manda 10. Gabriel e Guilherme. Boa. Papai tá aqui, hein? Qual a diferença, Márcio, da febre dos seus filhos? Nossa. Da febre dos filhos do Milton Maluhy, caso ele tenha. Nenhuma. Por que esse cara merece ganhar em torno de 50 milhões por ano e um funcionário do banco chega num cargo de ingresso aí em torno de 2, 3 mil reais? Mais de 200 vezes está aqui o salário médio dos funcionários. E aí esse cidadão,
Ele Tá recentemente anotado aqui, ganhou o prêmio de melhor CEO, acho que é da América Latina, do Brasil, algo assim. E todo mundo bate palma, e todo mundo posta coração laranja, e sou youtuber, e sou orgulho. Gente, eu entendo que existe Aí vou jogar pra vou pôr torcida. LinkedIn. Tem que jogar pra torcida, o cara tem cargo de gestão, vou postar porque é bonito postar, que minha regional tá vendo. Tem isso, viu, Eneida? O cara tem a Não posta, indignação, todo mundo tem que mas marcar ele. mas Claro. ele posta, e eu entendo, mas o que a gente precisa, de fato, denunciar, e a gente aqui, enquanto dirigente sindical, a gente pode falar. Eu não vou esperar isso de uma pessoa que está lá na agência, verdade. de falar mal do salário do presidente. Você tem que falar que você vai ser presidente um dia. Claro. Você não pode reclamar do seu salário, porque daqui a pouco você está recebendo seguro-desemprego. Se Se você fizer isso. E ele não é nem o dono do banco, né? Não é nem o dono. Mas Isso ele daí pode ele fundar é um o daqui a pouco, né? diretor Porque do ele banco, pode né? fundar um daqui Diretor, a hein? pouco, né? Porque, aliás, eu ia perguntar, né? A Forbes, todo ano, a revista Forbes, ela coloca os maiores bilionários. Bilionários. Né? Se tem alguém os donos do Itaú, a família Itaú, tá Tem lá, bastante né? gente, O Bradesco né? também Sempre tá aparece, lá. né? a Tem Bev bastante também tá gente, lá, né? São bilionários. Aparece as duas famílias, inclusive. Né? Aparece representantes da família, do Unibanco, né? Que são os Moreira Salles. Isso. Aparece os representantes da família Do Itaú. originária do Itaú, que são o Setúbal, né? Então, não aparece apenas um, né? E este presidente, como acho que talvez um dos únicos presidentes que não seja da família de nenhuma das duas, ele ainda não aparece porque ele é duro, Eneida. Porque não é brincadeira. Como é que esse cara faz para viver com só 50 milhões de reais por ano? Não é Eu não fácil. sei como ele vive. Não é fácil. Eu acho que a gente mais ganha, né? Não é? Não, Na lista de banco ele é um dos maiores, assim. Bradesco tá duro. Do Bradesco ganha só uns Do 5 Safra milhões. também, né? 25. O do Banco do Brasil, 9 o campeão do banco privado é do Santander. Do Do Santander? Santander. 59 milhões. Opa. Tá ruim. Talvez estejam até reféns, né, de alguma campanha do agasalho, porque Pode não ser. tá dando para comprar porque, cara, as pessoas dentro do sindicato, gente, vocês não sabem, as pessoas do sindicato acho que nem aguentam mais eu falar, porque isso me toca profundamente. Porque eu digo o seguinte, a gente fala em tom de brincadeira, porque a desigualdade social É demais. arrisco dizer que é a principal mazela de qualquer sociedade. Né? Porque é a desigualdade social que ela constrói um caminho de afastamento das oportunidades. Porque veja só, né? Um beijo pro Murilo, um beijo pra Beli, todo mundo mandando beijo pros filhos aqui, vou mandar pros meus também. Que maravilha. Recentemente o Murilo me disse que quer fazer medicina. Opa. Ele está no 2º ano do ensino médio, na nossa época, 2º colegial, né? Segundo colegial. E ele quer prestar para medicina. A preocupação inicial que me chegou é a questão financeira. Uma faculdade de medicina privada hoje, ela custa em torno 10, 12, 15 mil reais por mês, né? A gente não tem nenhuma faculdade pública aqui na nossa região. Como eu disse, eu moro no Guarujá, na região da Baixada Santista, não tem nenhuma faculdade pública de medicina. Então, Murilo, vamos estudar para que você possa, né? Uma federal? Uma federal, uma pública. Isso aí. Mas vai ter que manter ele lá na cidade onde, né, tem que morar. Então, a preocupação de um cidadão, de uma cidadã como eu, cidadão livros comum, também, tem. né, um mortal, é isso. É questão financeira. Então, você acha que um filho de um executivo deste nível, que por ano ganha 50 milhões de reais, ele tem alguma preocupação com a questão financeira? É só passar. É só passar. E passar não é uma dificuldade, porque ao longo da jornada da vida, o estímulo que essa criança, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto pôde receber é completamente diferente dos filhos do Elcio, né? Da filha dos filhos do Márcio, da filha do Elcio. É completamente diferente. Então, o cara ele faz uma prova de um nível alto de dificuldade, mas ele faz com excelência.
Porque ele teve russo, mandarim, inglês, francês, desde o maternal. Ele nem estudou aqui, né? E no nem Brasil. estudou aqui, e nem estudou. Nem estudou Então, aqui. se ele não quiser ser um alto executivo do banco onde papai era presidente, ele pode ser qualquer coisa. E é esta curva de afastamento que a desigualdade social faz. As oportunidades não são as mesmas. Então, de novo, a gente fala em tom de brincadeira, só que de brincadeira não tem absolutamente nada disso. A desigualdade social, na minha opinião, digo certamente, é a principal mazela de um país desigual como o nosso. É um câncer, porque é né? isso É um que câncer. provocam os abismos sociais E que a pra gente entrar- vive. e pra E entrar esse no cidadão, banco, como principal CEO, não faz nada. Porque ele pode diminuir o salário dele, ele pode aumentar os salários dos bancários, não precisam ser iguais. Então por que o salário do Banco Itaú não é o melhor salário da categoria? Porque ele não quer. Porque a precarização é uma forma de administração, é uma forma melhor de obtenção de Diminui lucro. um pouquinho dele, né? Com Será que 25 pode? milhões, esse Ah, cara ainda era Nossa. um milionário. E 25 milhões faria completamente diferente na vida de muita sempre- gente se fosse distribuído entre o grupo de funcionários. Pronto, falei, me É isso indignei. aí, aí. E sempre- depois aparece, aí a mídia tem esse papel também, né? De manter as estruturas que você está falando, da desigualdade. Aparece gente que muito pobre, que se esforçou demais e que conseguiu respirar, sobreviver, porque nem, né? Às vezes tem uma coisa... E ali, então fica assim, é a meritocracia. Se você quiser, você consegue. consegue. Você Tudo não, depende não de conseguiu você. porque você não quis, Não porque você não quis. trabalha. Porque... Então, assim, 99% dos brasileiros não gostam de trabalhar, não trabalham, né? São Não é preguiçosos. A gente sabe que não é verdade. Então, as oportunidades não são iguais. né? Eu Não moro são em pra todos. Parelheiros, mas eu trabalho na Faria Lima porque eu quero. Eu pego 4 ônibus porque eu quero. É porque eu gosto. Porque eu vou de patinete para lá. E sem dizer que para você entrar numa instituição financeira, vamos falar de Itaú, tem que ter um nível universitário, né? Tá cursando e tudo. Lembro que na nossa época ainda não precisava. Aí depois teve que, né? Logo. Aí e os créditos estudantis, né? Tudo aí nos ajudaram bastante. Mas é difícil. Como é que alguém vai ter nível universitário? E fora o Ambima, fora vários outros cursos que aí precisam ter para... Fora a vida, né? São vida. muitos pratos para equilibrar e as pessoas não percebem. As pessoas não percebem, não. Eles fingem que não percebem. É muito desigual, né? Guto? É E muito desigual, muito desigual. fica tudo muito bonito na visão desse pessoal e parece tudo muito fácil, outro dia eu tava tava fuçando o Instagram, não sei quem é, o cara, olha como é fácil, não sei o que, tem R$1, ele tá lá na região da 25 de março, ele pega R$1, ele compra 2 pipocas, se eu não me engano, ou 2 torresminhos, aí ele fica, pega o pacote e vende. Aí ele consegue comprar 2. Ele fica mostrando como é fácil. Fácil, Ganhar dinheiro. Aí no final do dia ele compra uma caixa. de paçoca. Ele é um ambulante, ele está irregular, ele está refém do chamado rapa. E vendem isso, aí você olha o número de curtidas, só não faz quem não quer, só não trabalha quem não quer. É verdade. Que é isso, gente? É. Eu queria andar de helicóptero também, Milton Maluí. Eu não queria pegar trânsito na marginal. Pô, me ajuda aí, cara. Vai pro Guarujá, né? Você acha que esse cara reclama da fila da balsa? Fila da balsa. Acha que esse cara reclama da fila da balsa? Ô, Milton Maluí. Nossos amigos do Guarujá. Milton Maluí, eu vou fazer um isso aí. desafio aqui. Faz, Tá ganhando faz. 50 milhões. Corta pela metade. 25 milhões, tu ainda vai ser um cara bacana. Distribui pros Distribui bancários. pra todo mundo. Isso. Aí sim, você vai começar, na nossa visão de trabalhador, a ser um belo CEO. Porque, por enquanto, meu amigo... Boa. Mas você sabe Boa. que, mudando, só que não é do Itaú, o exemplo que eu vou dar, mas na época da pandemia, que a gente... a maioria dos bancários ficou em casa, né? Só alguns que iam na alta pandemia mesmo. Isso. Não sei se vocês lembram, o CEO do Santander,
que... Na época era qual o era Rial nome ainda, dele? né? Sérgio Rial. Rial, né, que está envolvido com o escândalo da Americanas, ele fez um vídeo sugerindo aos bancários que, como os bancários estão em casa, Ah, é estavam indo trabalhar, verdade, não tinha que lembrado eles disso. fornecessem, dessem para o banco o vale-refeição deles. Ajudassem o banco. É brincadeira. Ajudassem o banco o vale-refeição. É verdade, é bom. Então, é muita cara de pau desse pessoal. E toda essa estrutura mantida para dizer assim, olha, você não alcançou lá porque você não quer, porque você não se esforçou. Se não tem o sindicato nessa hora para defender os interesses. Pois é, e isso, Guto, você está falando que é sério, mas ainda é uma categoria bancária que é uma classe média. Sim. E que tem os direitos, os benefícios, ticket, que a maioria, eu acho que quase todos dos trabalhadores mesmo de carteira assinada, não tem, das empresas não tem. Eneida, eu acho que a gente não é pretensioso ao dizer que a categoria bancária é a categoria mais organizada que existe hoje no Brasil. Né? Você pega a Petrobras, que tem até a mesma database dos bancários, mas os funcionários eles são de uma empresa única, que é a Petrobras. Né? Sim. Também eles estão bastante organizados, só que você pega o bancário hoje, uma negociação de mesa única, tanto de bancos públicos quanto de bancos privados, né? Com um acordo coletivo único, consequentemente, e com os direitos com os direitos e as conquistas que as entidades sindicais, no nosso caso aqui, né, o Sindicato dos Bancários de Santos e região, a gente consegue manter e consegue conquistar, isso não é pouca coisa. 90 cláusulas. Isso não é pouca coisa. Versus toda a precarização que a gente vê aí, né? Boa. Uberização, precarização, desemprego. Gente, tem que se valorizar muito, a classe a qual pertence, e você pode até ter divergências do sindicato ao qual você pertence, no nosso caso aqui. Mas é preciso entender e é preciso reconhecer que o que vai nos deixar juntos, o que vai nos unir, é a convergência do nosso caminho. Não são as eventuais divergências. Você pode discordar de mim, você pode discordar do Márcio, eventualmente. Isso é saudável, isso é salutar, porque isso vem junto com respeito. Mas, no final das contas, na prova dos 9, a pessoa, a entidade responsável por preservar os direitos conquistados há décadas é o seu sindicato. É isso aí. Inevitavelmente. E o pessoal que está entrando, né? O pessoal novo, nós visitando a agência, o pessoal do Itaú, muita gente nova, se informar, né? Se informar o que é o sindicato, se sindicalizar, né? Tem as nossas redes sociais, porque o sindicato é isso né? Que o Guto falou, que o Elcio, o Eneida, porque a gente vai na agência e tem muita gente, a gente conversa e o pessoal fala, por que o sindicato? Ainda tem essa pergunta ainda no ar, né? Por que o sindicato? Tem muita rotatividade, bastante, né? Eu ia falar isso. Eu ia falar que a gente Importante, não consegue fala ainda assim. manter, desde 2019, mais ou menos uma média de 500 trabalhadores aqui bancários na nossa região. Então, a gente vê que esses movimentos... Do Itaú, né? Do Itaú. Isso. Que essas demissões, esses desligamentos, eles são realmente para diminuir salários, diminuir valores, é a rotatividade, turnover, né? Então, realmente... e essas pessoas têm sobrevivido no mercado, é importante falar isso. O bancário hoje, ele procura outro trabalho no meio bancário. E ele tem sobrevivido ainda nas outras instituições. Então, a gente vê que muito por causa dos direitos, daquele acordo que a gente consegue fechar a cada 2 anos e manter as cláusulas lá intactas. Uhum. Bom, meninos, a gente está chegando aqui ao final. Já passou o nosso tempo? Já, super rápido, né? Rapidíssimo. Mas é isso. Então, eu queria, se Quando o papo é vocês bom, passa rápido. quisessem falar mais alguma coisa. Márcio? Eu quero falar assim, né? Eu falo já pouco, né? Queria agradecer mais uma vez, agradecer aí todos e todas e todes, porque é muito legal estar aqui com vocês e falar do Morro um pouquinho. Você que não conhece o Morro, na Avenida Santista 790, vai lá. Vai fazer sua festa, do seu filho. A confraternização está chegando dezembro aí, né?
Vai fazer sua festa, ligue para nós, 3202-1670, nosso WhatsApp, Instagram, nossas redes sociais. Vem conhecer também nossa sede aqui na Washington Luiz, número 140. É um prazer recebê-los, tem uma churrasqueira maravilhosa te esperando também, né? É muito legal, a gente fala de tudo e todos aqui, né? Os assuntos, mas também temos que falar um pouquinho de festa, né? Vem conhecer nossas dependências, né? E o que vocês precisarem, estamos aqui, estamos dispostos. Márcio Fidêncio, um prazer mesmo falar com vocês, um prazer ir nas agências. É legal quando a gente é reconhecido, né, Ineida? É legal quando a gente é reconhecido. Ver um amigo antigo que ainda está lá e fala assim, aí, grande sobrevivente, né? Porque é um sobrevivente, né? É muito legal. Um abraço a todos, muito obrigado ao pessoal dos camarins, né? Aqui que ficam aqui na nossa retaguarda, muito legal, show de bola. Obrigado aí pelo convite. Quero voltar aí com, né? Vai voltar. Novos temas. É isso Novos aí, temas. Márcio. Obrigada, viu? Vamos trazer mais. Aí. Obrigado. É lá, Guto. Passou rápido, né? Quando passa rápido, quando o papo é bom e flui, geralmente passa rápido. É um prazer voltar aqui, ter a oportunidade de fazer mais uma edição. Legal. Não consegui agradecer, mas o Márcio lembrou bem. Nossa equipe técnica aqui, nossa direção. Maravilha. Né? É muito legal, bom. Ale, legal, Julie. Qualquer dia vocês têm que vir para cá e a gente pode fazer um podcast de como o podcast nasceu, de como esse podcast é desenvolvido e como essa ferramenta pode abranger e dialogar com o mundo. O Márcio falou brincando, mas é verdade. Isso aqui é uma porta para o mundo. O Farol da Baixada aí, com toda humildade, é para iluminar e tentar dar o caminho, dar o teor de uma boa conversa, de um bom papo. E, galera, não se esqueçam, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, receber as novidades, os principais episódios. Toda quinta-feira tem episódio novo aí, rodando com diversos assuntos. O podcast Farol da Baixada, apesar de ser uma ferramenta do Sindicato dos Bancários, dialoga com diferentes temas. A Eneida à frente, a Eneida está dominando tudo que é assunto agora. E da arte, a economia, a ecossocialismo. É uma enciclopédia, vai mudar o nome. Eneida Cury Barça. Não, são os convidados que dominam os mas assuntos. você absorve, é bom que você consegue absorver. Eu só estou aprendendo. Bom que você consegue absorver. Parabéns. E obrigado pelo convite, obrigado pela companhia aí de vocês. Augusto. Eu também queria agradecer. Eles já esgotaram todos os pedidos que eles podiam fazer. Mas o site Santos Bancários é muito bom. Nossa comunicação, a equipe de comunicação é muito boa. Um abração, Guga, Julie. E lá também nós temos canais de denúncia, fale conosco. É muito importante para a gente estar acolhendo você bancário sempre, viu? E conte também sempre com a visita do diretor. Chegue nele, converse com ele. Estamos à disposição de qualquer bancário, viu? Um abração. É isso aí, meninos. Olha, então na próxima quinta-feira, novo episódio. Se liga aí, curte, compartilha e acompanha, tá certo? A gente vai estar aqui. Brigadão. Show! Junto.